Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos nosso ano bíblico, que está no livro de 1 Reis, do capítulo 20 ao 22. No espírito e em virtude de Elias. Mas antes de entrarmos na história de Elias, temos que finalizar a história de Acabe. Acabe e Jezabel representam o falso ensino, representa a desordem, a desobediência, não quiseram obedecer. E Acabe ele viu a grandiosidade que Deus fez. Ali no monte, Deus desceu e Deus consumiu ali o holocausto, a oferenda que Elias fez. E Acabe viu tudo. Acabe viu Elias, um homem, orar e 3 anos e meio ficar sem chover. Acabe viu isso. Acabe viu esse homem orar e a chuva cair do céu. Acabe viu esse homem correr na sua frente, ali naquela imensidão, naquela chuva. E Acabe não se converteu. Deus foi grandioso, Deus mostrou para ele de todas as maneiras, mas ele não aceitou. E nós estamos aceitando o que Deus nos pede? Nós vemos aqui que quando Acabe, ele viu aquela vinha de Nabote, ele desejou aquela vinha. E Nabote ele não vendeu, porque ele não poderia vender aquela vinha, porque era herança. E Acabe ficou triste. E Jezabel, sua esposa, ela pegou e fez com que Acabe fosse dono da vinha. Mas quando Acabe foi para receber a vinha, Deus deu ordens para Elias e disse para Elias, aqui no verso 19, Deus mandou ele dizer, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor. Elias dizendo para Acabe, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Deus mandou Elias dizer isso para Acabe. E a família de Acabe, ela foi exterminada. Porque um rei não quis obedecer, não quis seguir as ordenanças. E aqui no capítulo 14 do livro Profetas e Reis, nos diz assim, a prova virá para todos. Todas as pessoas serão forçadas a guardar o falso sábado. A disputa será travada entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Os que cederem passo a passo às exigências e costumes do mundo cederão aos poderes terrestres, a fim de evitar a zombaria, o insulto, as ameaças de prisões e a morte. Nesse período, o ouro será separado da escória. Nesse período da perseguição, nesse período que o mundo quiser nos impor uma vida de desobediência a Deus, o ouro vai ser separado, porque vai ter muita perseguição. Mas aquele que se decidir estar ao lado do Senhor, assim como Elias decidiu, ele vai ser o ouro refinado. E nós vemos que Elias, Deus mandava ele fazer. Por quê? Em virtude de Elias, porque ele era um homem virtuoso, obediente. Elias, Deus mandava, e ele não pensava, ele fazia, ele ia. Ele falava o que Deus determinava para ele. E quando Deus falou para ele, vai ter com Acabe, ele foi. Quando Deus falou para ele, vai, anda 40 dias, você tem que ir. Ele foi. Ele foi obediente. E ele viveu uma vida que no final da sua vida Deus levou ele para com ele, para o céu. Então que nós possamos ter essa virtude de Elias,
nós possamos ter o nosso coração ardente, assim como o de Elias, mas que sejamos desejosos para obedecer, não para seguir o que o mundo, com medo do que vão falar, do que vão dizer, com medo de não sermos aceitos, mas quem tem que nos aceitar é aquele que já nos aceitou, é aquele que morreu por nós. Então, o que nós vemos é que você, temos que aceitar esse grandioso Deus maravilhoso, porque Ele já nos aceitou. Ele deu tudo o que Ele tinha, que era a sua própria vida, para nos salvar. Então, que nós não sejamos desobedientes, assim como foi Acabe e Jezabel, mas que nós sejamos como Elias, obedientes, fiéis, e que possamos ter essa segurança de que aquele que é fiel a Deus, Deus está ao lado dele. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém.